Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados discute mais uma reforma política. O relator, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, vai propor que se adote um modelo de lista fechada com os nomes dos candidatos, criação de um fundo eleitoral, doações de pessoas físicas somente para os partidos e fim das coligações partidárias, entre diversas mudanças. O Câmara Debate, da Rádio e da TV Câmara, vai discutir essa e outras propostas com os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PV de São Paulo, e Zé Geraldo, do PT do Pará. Deputados, uma questão preliminar à discussão dos pontos específicos da reforma política é que a gente tem ouvido de muitos parlamentares e de muitos cientistas políticos que esse momento não seria o momento ideal para uma reforma política, que a política tem sido muito questionada pela população, esse Congresso tem sido muito questionado e que talvez fosse melhor que isso fosse adiado. Deputado Antônio Carlos Mendes Tame, o que o senhor acha? Bom, em primeiro lugar, eu acho que uma reforma política é uma reivindicação permanente da população. A forma como são escolhidos hoje os deputados que fazem parte aqui do Congresso, até os senadores, é uma forma muito complicada, que tem três problemas. Primeiro, o custo de campanha, a dificuldade de acesso, portanto, uma grande distância entre os eleitos e os eleitores, e as regiões que não são representadas. São Paulo tem 32, vai chegar o ano que vem a 33 milhões de eleitores. A Argentina inteira, o país, não é o estado. Córdoba, Mendonça, aquela cidade de Malvinas, Buenos Aires, a grande Buenos Aires toda, somando tudo dá 27. 5 a menos. Vão ser 6 a menos no Brasil. E o Pará, onde alguns municípios, onde é preciso ir de barco, né? Não consegue chegar, não tem vicinal. A Amazônia é uma floresta, uma das mais importantes do mundo. Nesses locais, por que esses dois estados são obrigados a terem o distrito como estado, ou o estado como distrito? Não devia. Se tem Brasília, por exemplo, que tem 8 deputados, por que não é do tamanho de Brasília? Por que Alagoas, Sergipe tem 8 só? Por que São Paulo e o Pará não podem se dividir, desde que a Assembleia queira, em 8 deputados? Essa é uma reivindicação permanente. E o momento de se fazer essa reforma é agora. O que acontece é que, como há deputados que estão na Lava Jato e estão com a ficha suja, né? Então há uma tendência da população em achar que a lista fechada é para proteger esses deputados. Pode ser, mas então não votaremos na lista fechada. Votaremos em outra que aproxime os eleitores dos eleitos e não o contrário, como essa proposta de lista fechada. Deputado Zé Geraldo, o deputado Mendes Tame levantou alguns dos principais pontos que a gente tem para discutir, mas eu queria especificamente perguntar para o senhor acha que esse Congresso tem legitimidade para fazer essa reforma agora? Olha, eu penso que tem. Eu penso que qualquer legislatura terá fragilidade. A próxima legislatura, se ela for eleita com esse marco regulatório das campanhas, ela também não será tão legítima, porque muitos parlamentares que estão aqui se elegeram na compra da sua eleição, com muito dinheiro. Parlamentares que gastaram 5, 6, 10, 12, 15 milhões para estar sentado em uma cadeira de deputado federal. Eu conheço bem essa história, são 20 anos de trajetória, né? Acompanhando esse processo todo.
Se a gente for esperar para daqui mais 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela nunca vai acontecer. Eu penso que nós precisamos aproveitar esse momento e abrir esse debate, fazer esse debate com os meios de comunicação ajudando nesse debate e fazer uma verdadeira reforma política. No Brasil, você tem senadores aqui que não têm votos. Veja bem que nós vamos ter uma eleição para o Senado que são 2 vagas. Vamos pegar o estado do Pará. O cidadão tem lá 1 milhão de votos, o outro tem quase 1 milhão, os 2 mais votados estão eleitos. Aí tem um com também quase 1 milhão, ele não vai estar eleito. E o que não tem nenhum voto vai estar eleito senador. Que é o suplente. Suplente. Para que suplente de senador? Ué, tem 5 candidatos ao Senado no São Paulo, no Pará. Os 2 primeiros são senadores e o terceiro mais votado é o suplente. Isso o Cândido, meu colega do PT, ainda não acatou. Não vejo ele comentar, né? Para que nós temos que ter vice-governadores, vice-presidente da República, vice-prefeitos no Brasil? Então, eu penso que tem que ser uma reforma completa. A lista fechada é o tema que mexe com a individualidade. Porque daqui a pouco nós temos 300 partidos, 400 partidos, porque cada parlamentar, ele quer ser o partido, ele é uma instituição, ele é a pessoa que se preocupa com a sua eleição e quando ele se elege, que é muito difícil se eleger, eu fui eleito pela minha capacidade, pelo meu investimento, porque eu gastei, e o partido perde até o controle sobre as suas ações aqui no Congresso Nacional. Então a lista fechada ela tem uma vantagem porque também nós vamos começar a discutir o fortalecimento dos partidos, o projeto político que cada partido defende, cada parlamentar vai defender. Então eu, ao ser candidato lá no meu estado do Pará em uma lista fechada, eu não vou estar tão preocupado, desesperadamente, que eu sou o responsável sozinho pela minha eleição, tem um grupo de pessoas também trabalhando. Então, e para terminar, a questão da Lava Jato, nós não podemos aceitar esse debate. Não é impossível que um partido vai escolher lá candidatos que todos esteve envolvidos na Lava Jato. Claro. Lá no Pará, por exemplo, se eu for escolhido, eu não estou na Lava Jato. E tenho certeza que os que serão escolhidos no Pará não estarão envolvidos na Lava Jato. Se coincidentemente tem um nome ou outro que está envolvido na Lava Jato, mas até que ponto ele está envolvido? A justiça precisa punir, ele está inviabilizado, você pode estar inviabilizado. Se o cidadão responde processo transitado e julgado, é claro que ele... E se ele for eleito e depois ele for condenado, ele vai perder o mandato. Então eu penso que a reforma política precisa tratar disso tudo. Não pode ser uma reforma tratando pontos isolados, porque se você tem o financiamento não é mais empresarial, agora é da pessoa física. Quem é rico se elege. Quem tem amigo rico tem financiamento de campanha. Quem é pobre só tem amigo pobre que não tem dinheiro para financiar a campanha. Só para esclarecer um pouco para o telespectador, esse tema, lista fechada, para a gente aqui no Congresso já é um assunto que a gente tem discutido há alguns anos, para o telespectador não está muito claro. Lista fechada é o seguinte, o partido decide a ordem, uma lista de nomes e a ordem que esses candidatos, que os candidatos vão estar. Então, quando você for votar, você não vota no candidato, mas vota na lista do partido, né? E aí, você escolhe o partido. E aí, os primeiros, né, dependendo do coeficiente eleitoral, os que atingirem a quantidade de votos vão ser eleitos. O deputado Mendes também falou na questão da proximidade do eleitor com o seu eleito, que é uma questão, essa questão do questionamento da própria representatividade hoje, né? Se eu me sinto representada pelo Congresso, ou seja, se eu me sinto representada pelo meu eleito. A gente tem duas questões aí. A lista fechada, diante dessa questão da representatividade, e o sistema como é hoje, também das coligações. Porque aí eu voto, mas o meu voto não serve só para eleger a pessoa em quem eu votei, mas posso estar elegendo alguém da coligação que não tem, que pode querer o contrário do que eu quero para a sociedade. Né? Como é que se resolve essa questão da proximidade com o eleitor? O senhor falou um pouco sobre o voto distrital, deputado Mendes Dani. Bom, vejo 2 exemplos concretos. Um, presidente do PR na cidade de Mogi das Cruzes. O pai foi prefeito várias vezes.
Ele teve na cidade de Mogi das Cruzes, que é a cidade de São Paulo, uma cidade com 250 mil eleitores, 400 mil pessoas, quase 400 moram lá, ele teve 9 mil votos. Jamais seria eleito, mas foi eleito, porque fora, isso que você colocou muito bem, gastou um dinheirão e conseguiu somar os votos. Um outro candidato, que não foi candidato a deputado nas últimas eleições, da região de Ribeirão Preto. Ele foi prefeito de Ribeirão Preto, foi ministro da Fazenda. Na região de Ribeirão Preto teve 16 mil votos, porque a população vê o passado da pessoa, vê se dá para confiar, se é uma pessoa que merece estar aqui na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, mesmo tendo 16 mil votos, ele foi eleito, porque fora o partido e ele conseguiram muitos votos fora da região que ele representa. Se o Estado de São Paulo, por exemplo, que são 70 deputados, tivesse a possibilidade de, se a Assembleia Legislativa do Estado, seus deputados estaduais, votarem a favor de divisão em regiões, cada região com no mínimo 7 ou 8 deputados, 7 vezes 8, e algumas regiões maiores, com mais deputados até do que essas menores, nós teríamos uma redução no custo da campanha, uma aproximação entre os eleitos e os eleitores, e todas as regiões teriam os seus eleitos. Todas as regiões seriam representadas, coisa que hoje não ocorre. Hoje, os candidatos das capitais têm uma certa vantagem em termos, porque todos os outros deputados do interior também vão lá buscar seus votinhos, lá na capital. Mas, teoricamente, eles são candidatos da capital. A capital sempre tem maior número de eleitores. E esse tema tem que ser abordado nessa reforma. Falou muito bem o José Geraldo. Não podemos ficar só na lista fechada. Nós temos que abordar temas como: vai ser permitida a coligação nas proporcionais ou não? A forma de eleição dos deputados é essa que aí está ou é outra? Melhor, que vai fazer com que a gente dê um upgrade, um crescimento na representação política, de tal forma que estejamos sendo representados, que alguém possa dizer: é o meu deputado, é a pessoa em quem eu votei. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta com o deputado Zé Geraldo, falando como é que a gente pode fazer para aproximar o eleitor do parlamentar. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Zé Geraldo, do PT do Pará, e Antônio Carlos Mendes Tame, do PV de São Paulo. Deputado Zé Geraldo, a gente estava falando sobre essa crise de representatividade. A população não se vê nos seus representados. Acabar com as coligações resolve isso? Lista fechada ajuda, prejudica? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, eu sou a favor do fim da aliança proporcional. Eu penso que nós temos muitos parlamentares a nível municipal, estadual e federal eleitos, que eles não seriam eleitos pela força de seus partidos. Até porque os partidos não trabalham para se fortalecer, não trabalham para se organizar. Porque se os partidos cumprissem esse papel, nós teríamos uma consciência política melhor. Aí você pergunta, como aproximar o parlamentar do eleitor? O problema é que nós estamos num momento de satanização da política. Então, muitos já não querem ver o deputado, já não querem ver porque acham que todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido, todo mundo é sacana e não confia em mais ninguém. Nós não temos mecanismo para chegar no eleitor. Hoje, para você ter uma ideia, em campanha, nós não podemos adentrar uma universidade, adentrar uma escola para falar com os eleitores, que em tese seriam os mais entendidos porque estão estudando. Mas eu não posso fazer mais isso. No passado eu podia, quando eu fui deputado estadual no Pará, eu fui para dentro das universidades e 15 anos depois o cidadão lembrou, olha, eu lembro quando você foi na minha sala falar desse tema.
O tempo de campanha está ficando mais curto, tá certo? A campanha virou um comércio. Quem tem mais dinheiro leva mais vantagem. Quem não tem dinheiro, mesmo com muita militância, com muito trabalho, corre o risco de não se eleger ou não se reeleger. E o volume de campanha gasto, por exemplo, nas campanhas municipais agora, ele foi maior do que nas campanhas anteriores, mesmo depois de todo esse debate da Lava Jato. E se não mudar o marco regulatório de um financiamento público de campanha, a campanha de 2008, esta sim é que terá dinheiro nas campanhas. Então, nós nunca vamos ter aqui um Congresso que tenha pelo menos uma maioria de parlamentares, né, comprometido com a boa política, porque ele usou a força do capital para se eleger e depois ele vai chegar aqui, do início ao fim, negociando para recuperar aquilo que ele gastou e para investir na próxima eleição. Por isso que eu te digo que a reforma tem que ser profunda, o debate completo, mesmo que nós ainda não tenhamos alguns pontos. Por exemplo, não é hora também de definir a questão do voto obrigatório? Porque como é que você vai querer se aproximar de 50% do eleitor hoje que não está nem aí com a política? Ele vota e um ano depois ele não sabe em quem que ele votou. Mas ele votou porque o voto é obrigatório. Ele teve que ir lá votar, porque não vai pagar multa, etc, etc. Então, eu acho que até o voto obrigatório ou não deveria entrar em debate em uma reforma política. Fazer plebiscito, para a gente mexer com a consciência dos eleitores brasileiros. Eu acho que nos últimos anos nós pioramos a consciência do eleitor. Ele não sabe qual é a função do Senado, qual é a função de uma Câmara de Vereador, do Congresso Nacional, ele não acredita, ele... Pois é, essa falta de informação, ela acontece a despeito das campanhas eleitorais custarem uma fortuna. O relator propõe agora a criação a manutenção da vedação de doação empresarial para as campanhas e a criação de um fundo eleitoral, que tem se discutido qual seria o valor, que seria de 4 a 5 bilhões de reais financiados pelo Tesouro. Agora, esse é o valor das campanhas que hoje com dinheiro de empresa, né? As campanhas não estão muito caras, esse fundo tem que ser desse volume. Esse fundo resolve a questão do financiamento das campanhas, deputado Mendes? A primeira vez que fui candidato, eu tinha que me afastar, eu sou professor da USP, 6 meses antes. E era em 15 de novembro a eleição. Eram longas as campanhas. Havia candidatos que cresciam, depois diminuíam ao longo da campanha. Agora é uma campanha, como foi bem colocado, muito curta, baseada nos gastos de campanha. Eu, pessoalmente, acho que essa proibição que foi feita é entre aspas, né? Proibição entre aspas, porque estimula o Caixa 2, estimula o uso de recursos impróprios e ilícitos pelos candidatos à eleição. Ele acaba fazendo alguma ilicitude. Inevitavelmente acaba fazendo alguma ilicitude. É muito difícil, só quem já é candidato, quem tem certeza, quem tem confiança em si mesmo, que se mantém dentro das regras que vêm sendo colocadas, apostas, essas regras. Nós acreditamos que não deva parar agora. A reforma da política faz parte da reforma do Estado brasileiro. Uma reforma que inclui o combate à corrupção, uma série de medidas que têm que ser tomadas. Nós não podemos parar na metade. Se nós pararmos na metade, nós teremos um Estado mais corrupto ainda do que era antes, mais desigual do que era antes, mais injusto do que era antes. E nós não podemos parar, nós temos que continuar com essa reforma, continuar com a Lava Jato, continuar com todos. Quem for incriminado vai pagar um preço que outros não foram incriminados não vão pagar. Mas, na realidade, nós estamos construindo um novo país mais justo, mais igualitário e menos corrupto do que o que nós temos hoje. Deputado Zé Geraldo, como é que se resolve a questão do financiamento? Porque todo mundo
Tem reclamado que é muito difícil. A gente teve no Brasil uma campanha agora das últimas eleições de prefeito que conseguiu se manter com doações individuais, que foi a campanha do Marcelo Freixo no Rio. Né? Não sei qual o volume de recursos que ele arrecadou. Esse fundo eleitoral resolveria esse problema do financiamento? Ajuda. E pode resolver se ele for um fundo, porque na medida que formos discutir um fundo também, é preciso começar a trabalhar a consciência do eleitor que as campanhas hoje estão custando caras e quem paga é o dinheiro público. É muito difícil um empresário, um cidadão que tem dinheiro, gastar o seu dinheiro em uma campanha para ele não ter o retorno disso. Se ele gasta 2 milhões, se ele gasta 3 milhões, ele já gasta na intenção de depois recuperar de uma forma ou de outra esse recurso. Então é preciso que o povo brasileiro saiba que a democracia custa caro. Uma eleição custa caro. Eu não tenho como fazer uma campanha no estado do Pará com toda a minha militância, mas se eu faço, o Pará tem 144 municípios. Se eu resolvo colocar a minha campanha em 100 municípios, eu sou obrigado a fazer isso, porque eu trabalho num município, mas na eleição chega candidatos que nunca pisou lá e nunca trabalhou e nunca vai trabalhar. Porque você tem lá naquele município pequenininho 20, 25 partidos que cada um tem um candidato a deputado federal. A igreja tal defende um candidato, a igreja tal defende um candidato, a igreja tal... Os 11 vereadores, cada um tem um candidato, porque cada um recebeu 30, 40, 50 mil para financiar o candidato. Então eu que estou lá vou pegar 10% dos votos. Então se eu ficar em uma determinada região, eu vou ter 40, 50 mil votos, eu preciso de 100 mil se eu não tiver voto no estado todo. Mas para mim movimentar a minha campanha em 100 municípios no Pará, se eu destinar 10 mil reais para cada município, tem município lá que não dá nem uma rodada de lancha para pagar gasolina, eu gasto R$1 milhão. Então dizer que um deputado federal no estado do Pará se elege com 500 mil, R$1 milhão nessa altura do campeonato, eu estaria mentindo. Então nós temos que abrir esse debate, nós temos que ser franco. Agora, o que não dá é ter candidato que não tem 1 milhão para gastar e ter candidato que tem 10, 15 milhões para gastar. Quem vai levar vantagem? Até quem não existe. Se você lançar alguém que já morreu há 10, 20 anos atrás e gastar 10 milhões, você elege essa pessoa nesse país. Porque o eleitor, na hora H, ele vai votar em quem chegou e olha, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo e vai... Infelizmente, ainda a gente vive esta fragilidade. Mas nós não temos outra saída, porque com o financiamento da pessoa física, como eu disse, se o cidadão tem 5 milhões para gastar na campanha, a lei permite ele gastar os 5 milhões, ele pode gastar. O relator quer proibir o próprio candidato usar dinheiro seu. Mas tem que ter alternativa, porque você vê que na campanha de prefeito teve candidato a prefeito que a declaração de imposto de renda dele passava da renda de 200 milhões, tá certo? É o caso do Trump nos Estados Unidos. Ele sozinho financia a sua campanha, não precisa de ninguém, tá certo? Então eu penso que o financiamento público, ele tem que ser um financiamento público que dê para que todos façam uma campanha, mas também que ninguém possa gastar. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu penso que se a justiça eleitoral do nosso Brasil também não for mais organizada, preparada, fortalecida para fiscalizar os desvios, nós vamos ter uma justiça eleitoral hoje que fica correndo atrás de um deputado porque lá alguém deu uma doaçãozinha maior de R$100 e as coisas que deviam ser fiscalizadas e punidas acabam não acontecendo. A gente tem só 2 minutos para terminar. Uma questão que não se resolve rapidamente, que é muito complexa, mas a questão da quantidade de partidos. Como a gente diminuir o número de candidatos e respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que exige que as minorias estejam representadas. Deputados Mendes, também 1 minuto é possível? Sim. Se nós tivermos regiões, os maiores... Por exemplo, esse problema de muitos partidos não existe em Alagoas, não existe em Sergipe, existe nos estados mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais, nos estados maiores. Se nós pudermos diminuir, fazer regiões, e cada região não elege um só, elege vários. Portanto, não é o voto distrital misto. Não, o voto distrital misto só dificulta a eleição, divide pela metade ou tira 30% que serão eleitos pela lista fechada e os demais
terão que disputar um número menor ainda de vagas. Portanto, não é saída o voto distrital misto para nós, mas o voto regional, proporcional regional, talvez fosse a saída. E nós teríamos um país muito melhor, mais justo, mais equilibrado e um ganho na representação política. Deputado Zé Geraldo. Eu acho que financiamento público exclusivo para a campanha, cláusula de barreira, nós não podemos ter um partido que tenha um deputado ou 2 deputados no Congresso e que tenha os mesmos direitos de os partidos maiores e mais organizados. Eu acho que nós precisamos ter no Brasil um número de partidos que possa representar o povo brasileiro. Cláusula de barreira é uma forma também de você melhorar o sistema partidário no Brasil. Muito obrigada, deputado Zé Geraldo. Muito obrigada, deputado Mendes Tami. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.